Esse é o cedro. É uma das nossas árvores mais conhecidas, quer dizer, conhecida assim, né, em forma de madeira. Como árvore mesmo, infelizmente o cedro não está entre as 10 mais populares. Você está cansado de ver essa madeira em caixilhos, janelas, portas? Mas foi aqui nesse lugar, há muitos anos atrás, que ela teve o seu uso mais nobre. Ela serviu de suporte para uma das primeiras manifestações artísticas brasileiras. Foram de cedro as primeiras obras de arte esculpidas por um povo que ainda estava nascendo, o povo brasileiro. E elas já nasciam com estilo. Uns chamavam de barroco guarani, outros de estilo missioneiro. Para os índios que estavam sendo apresentados a um novo tipo de expressão, era simplesmente arte. Para saber como essa árvore se meteu nesse momento tão importante da nossa história, a gente veio para cá, 7 povos das Missões, no interior do Rio Grande do Sul, uma terra de muito cedro, de muita história. Pé de quê de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau Brasil, pé de quê vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? Para quem só conhece a madeira, esse aqui é o cedro. Prazer. Ele também é conhecido como cedro rosa, cedro branco, cedro vermelho, cedro batata, cedro cetim, cedro da várzea. Ele tem 20 a 35 metros de altura e tem um tronco longo, geralmente assim, reto e com mais ou menos uns 60 centímetros de diâmetro. O tronco tem essas fissuras profundas e largas, que são bem típicas. A casca internamente é avermelhada e tem um cheirinho tão bom. Vou mostrar para você o fruto. Quando ele está fechado, ele é assim, ó. Pois ele abre e libera as sementinhas. Agora eu vou mostrar para você bem de pertinho como é que são as folhas. Como você pode ver, essa árvore não tem nada a ver com o seu homônimo mais famoso, o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é maior e tem aquela copa cônica. E como o nome já diz, nasce lá no Oriente Médio. O santuário diante do Santíssimo media 20 metros. O cedro do interior do templo era esculpido com flores e festões. Tudo era em cedro e não se via pedra nenhuma. Salomão construiu o Santíssimo no fundo do templo para aí colocar a Arca da Aliança de Javé, que devia ser, claro, de cedro, né? Mais do que uma árvore milenar, o cedro do Líbano é um símbolo para a civilização ocidental. É uma árvore bíblica, cheia de significados. Para uns era a árvore da eternidade, para outros, a árvore mundial. Ela era tão importante na região que depois os libaneses a estamparam na sua bandeira, representando a perenidade do país. Eu não sei quem deu o nome de cedro à árvore brasileira, mas quem a batizou deve ter lembrado de todas as lendas e simbologias do cedro do Líbano. Isso quando ouviu um indígena contar a história do Igari, que é esse aqui. Olha que beleza! Só na sombra ele já é imponente. O
primeiro branco a ouvir essa história provavelmente foi um padre jesuíta, que logo relacionou com as histórias da Terra Santa que eles conheciam de cor. Aí ele concluiu, bom, então esse deve ser o cedro daqui. O cedro daqui é natural de uma região que vai do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Ele ocorre em solos profundos e úmidos, como dos vales e das planícies de rios. Por coincidência, o cedro frequentava os mesmos lugares que os índios guaranis. Eles também preferiam as terras férteis, à beira dos rios. Por aqui os índios circulavam numa vida seminômade, sempre procurando novas terras para plantar. A gente já tinha o cedro e o guarani. Para completar a massa que resultaria na nossa primeira manifestação artística, faltava o homem branco. E com ele, o principal, né? A necessidade de expressar uma nova ideia de mundo. Quem trazia esse novo mundo eram os jesuítas. Eles chegaram aqui no século XVI, enviados pelos reis da Espanha. Vinham propagar a fé cristã entre os índios das terras recém-descobertas. Na verdade, eles vinham também para ensinar um pouco de disciplina para essa gente seminômade que vivia vagando nesse mato, sem lugar para chegar. Quer dizer, eles vinham adaptar os índios ao trabalho, isso é, facilitar o domínio das coroas europeias. Aqui nessa região, que na época pertencia à Espanha, eles montaram as reduções, que era um novo tipo de lugar delimitado, que, como o nome já sugere, reduzia o espaço do índio. Bom, juntando toda aquela gente que estava espalhada no mesmo lugar, facilitava muito a catequese. Com o tempo, essas reduções foram virando cidades e essas cidades ficaram conhecidas como as missões. Ao contrário de outros brancos que andavam por aqui na época, os jesuítas queriam dominar os índios na lábia. Para isso, eles chegaram de mansinho, aprenderam guarani e deram para eles condições de vida melhores nessas novas cidades. A ideia não era escravizá-los, mas aculturá-los, mudar todos os seus valores para inseri-los em um novo mundo. Para que isso fosse possível, esse novo mundo tinha que parecer melhor que o outro, né? Mais grandioso, mais poderoso. E a arte era a principal ferramenta para vender esse novo mundo. Por isso, o dia a dia nesse lugar, perdido no meio da floresta, transpirava a arte. Sempre tinha muita música, missas, procissões todos os dias. Era puro teatro. E tinha essa arquitetura grandiosa. E no meio disso tudo, o principal, as imagens sacras. Os jesuítas tinham aprendido isso na Europa muitos anos antes. Quando a Igreja Católica se viu ameaçada pelo avanço da Igreja Protestante, a arte também foi a arma para conquistar novos fiéis e não perder os que restavam. Foi aí que surgiu o Barroco. Nesse momento, os santos católicos deixaram de aparecer assim para aparecer assim. Fala sério, qual você acha que é mais convincente? Um santo assim ou um santo assim? O Barroco era o estilo ideal para o objetivo das missões. Os índios tinham dificuldade de assimilar tantas histórias novas de tantos santos diferentes. Para isso, era importante que as imagens fizessem com que os índios reconhecessem de cara o santo, entendeu? E a história que ele representava. E tinham que ser dramáticas o suficiente para reforçar todos os significados ocultos dessa história. Mas para dar vida aos seus santos barrocos, os jesuítas tiveram que apelar para o know-how dos índios. Qual seria a madeira ideal para as primeiras esculturas feitas no Brasil? Não precisou andar muito. O cedro
já era para os guaranis a mãe de todas as árvores. Para completar, tinha uma madeira boa de esculpir. Por que essa madeira foi escolhida O por eles cedro para esculpir? é uma madeira nobre, uma madeira que tem umas fibras boas de ser entalhadas, ela dá um acabamento final também, depois que você esculpe, lixar e esse tipo de coisa, que ela recebe uma base de preparação antes de fazer a policromia, né? A policromia é a pintura, é colorir. A pintura, colorir, aí depois vai o douramento. E por que o cedro em relação às outras madeiras? Qual é a diferença assim, do cedro para as outras madeiras? Pela leveza dela, entendeu? é mais leve. É uma madeira que é fácil de se trabalhar, o escultor não precisa de muita força, entendeu? Todas elas, ou a maioria delas, é feita em cedro? A maioria delas é feita em cedro. Cabo, como é que você foi parar nesse negócio de restauração? Eu tinha um vizinho português lá em Cachoeira, que eles eram restauradores, e eu brincava com os filhos e admirava o trabalho dos pais, né? E daí, a partir disso, eu comecei a ter curiosidade em querer fazer alguma coisa. O Cabo é baiano, é de Cachoeira, que é uma cidade que fica no recôncavo da Bahia, e aí ele mora há 20 anos já em Porto Alegre. Então, eu vou mudar a pergunta, como é que você foi parar em Porto Alegre? A força do amor. Ah, é isso que move. É o que move, né? Não, toda hora que eu pergunto assim, não, mas é que aconteceu não sei o quê, você vai aprofundar a história, todo mundo que mudou de país, de nariz, de qualquer coisa por causa disso. E aqui nas missões, aonde que eles esculpiam, como é que eles faziam, quem que ensinava, se era só os índios, se eram os... Os jesuítas que ensinavam para os índios, né? A gente aqui tem exemplos de peças que são esculpidas por jesuíta, o cara que dominava a arte de fazer a peça na proporção, tudo direito. E também tem um exemplar que foi feito do índio com quem ele aprendeu, com o jesuíta, né? Mas eles esculpiam com o quê, assim? Essas ferramentas todas vinham da Europa? Não, eles tinham fundição na época aqui, né? Assim, eles faziam sinos, faziam as ferramentas que eram utilizadas para esculpir os formões, as goivas. Então, eles tinham fundição, a ferramenta era feita aqui mesmo. Ah, então aqui forjavam as ferramentas, aqui esculpiam a madeira, era tudo feito aqui. Os jesuítas vieram com peças pequenas, né? Porque os jesuítas caminhavam por tudo, né? Então, eles vieram com exemplares pequenos e aqui ele, com uma quantidade de cedro, uma madeira boa para esculpir, então ele esculpiam peças nessa proporção. E dá pra gente ver a diferença, assim, de uma feita por um jesuíta e outra pelo índio? Dá para ver. Então mostra aí como é. Esse aqui é um dos exemplares do trabalho do jesuíta que tem uma escultura na proporção do movimento. Comparado a outras peças, a gente nota a diferença, a riqueza do movimento e da beleza que tem essa peça, né? Você se prestou atenção de frente para notar. O olhar dele é incrível também. É. Esse aqui já é de um trabalho de um índio. A gente nota que é uma peça dura. Olha só que coisa mais diferente, comparada. Você nota a diferença? Noto perfeitamente. Aquela Santo Daqueles Stanislau. lá pra esse. Não é o mesmo autor. Quem esculpiu aquele lá não esculpiu esse. Claro que não. Então, esse é todo mais duro, né? Mas... Isso aqui é uma obra de um aprendiz, né? Olha essa mão aqui dentro, que troço mais... Sabe? eu acho que ele não era craque de fazer mão, né? Nessa posição, ele jogou a capa em cima da mão, né? Então, essa aqui é a única peça que tem resquício da pintura original. O pouco que sobrou, mas é peça original, né? Assim, na carnação, esse douramento que a gente vê aqui, ó. Que assim, o trabalho de douramento e de pintura, da policromia da imagem sacra missioneira, não tem a mesma riqueza que a baiana, a mineira, né? Você nota aqui, por exemplo, olha esse douramento aqui. Uma coisa muito rústica, né? Não tem... Aqui tem um exemplar de uma imagem também muito interessante, que eles falavam que essas peças cavadas... Era para esconder ouro dentro. Tem uma série de versões, né? Mas a que eu acho que faz mais sentido é de que uma peça ela é cavada justamente para facilitar o trabalho do escultor, torná-la mais leve e também para distensionar a madeira. Que aí a madeira não trabalha tanto. A madeira não trabalha tanto. Entendi. Então tem a história de que era para atravessar ouro, para não sei onde, que os jesuítas entravam aqui atrás e falavam como se fosse a imagem que estivesse falando, entendeu? Ah, eles falam isso? Mas então o jesuíta entrava aqui atrás
E falava como se fosse Santa Catarina? Isso mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Que puxa? Vai lá. Oi, Cabo. Você tá precisando me dar um trato, hein? Vem passar um tempinho aqui nas missões comigo. Viu que eu tô cheio de buraquinho de cupim. Vem, querido. Assim que eles faziam. Quem é esse? Esse é São Lourenço. São Lourenço. Então essa foi uma peça que eu trabalhei durante 2 anos e trabalho, porque ela estava totalmente cheia de cera nessas partes aqui. Isso aqui tudo é um preenchimento feito com serragem e cola. Então a gente faz 2 milímetros abaixo da talha original, faz a parte rebaixada para mostrar que aquilo ali é uma intervenção. Ele deixa uma marca de onde ele trabalhou, porque eu acho que isso é uma visão também mais moderna da restauração, né? De não tentar disfarçar e fingir que aquilo é novo, mostrar o que foi feito. O trabalho do restaurador tem que aparecer o mínimo possível, né? Então ele tem que respeitar, né? Saber o limite, se ele não pode nem errar e nem acertar. Né? Então, um trabalho muito delicado, o trabalho do restaurador, né? Os índios não só indicaram a matéria, o cedro, como colocaram também a mão na massa. Os jesuítas montaram oficinas em suas missões para ensinar os índios a esculpir o cedro no estilo barroco europeu. As oficinas das missões não tinham nada a ver com amor à arte. Eram muito mais um remédio contra o ócio, uma maneira de ensinar aquele povo a disciplina do trabalho. Assim, esse lugar virou uma linha de montagem de esculturas. As igrejas já estavam abarrotadas de santos, mas a produção continuava. Não se fazia escultura por necessidade, não se fazia para vender, até porque não tinha compradores. Fazia-se por fazer, arte pela arte. Fora as assinaturas de 2 ou 3 mestres jesuítas, não existe autoria no barroco guarani. As peças não eram assinadas. Geralmente eram fruto do trabalho de várias mãos diferentes. Não se exigia do índio criatividade, mas capacidade de copiar. O que viram uma só vez pode estar convencidíssimo que o imitarão. Se lhes puseres nas mãos figura ou desenho, verás daí a pouco executada uma obra de arte como na Europa não pode haver igual. E foi assim na cópia que nasceu o barroco guarani, ou o estilo missioneiro. Quem olhar por alto vai pensar, começamos mal na arte, mas é preciso ver as sutilezas para enxergar a assinatura brasileira. Já começa que era tudo misturado, os jesuítas vinham de várias partes da Europa. E como esse negócio de barroco lá já era antigo, né? O alemão, o espanhol, o italiano, o português, cada um trazia a sua maneira de interpretar o barroco. O arquiteto Lúcio Costa, que construiu esse museu e passou um tempão estudando essas ruínas, ele dizia que a arte missioneira era a mistura de procedências diversas combinadas com as deficiências do meio. Mas mais importante que essa mistura de sotaques europeus foi o sotaque indígena que o barroco ganhou aqui. Mesmo que fossem meros copiadores, não se pode subestimar a sua influência criativa no novo estilo. Afinal, se tinha alguém ali exercitando a criatividade, era o índio. Você já imaginou um índio brasileiro vendo essas imagens naquela época pela primeira vez? Uma beleza inexplicável, um choque. Ele devia ver 1000 significados ocultos. Com tudo isso, a gente pode dizer que o barroco guarani, ou o estilo missioneiro, tinha, assim, uma personalidade. Se a gente for comparar com o da Europa, a gente vai ver que esse é um barroco mais relax, menos dramático. Não tem aquela urgência de querer vender uma fé de qualquer maneira. Tem a tranquilidade de quem já comprou o que estavam vendendo. Em 1750,
Um tratado entre Portugal e Espanha redividiu as terras e acabou com as missões jesuítas. Os habitantes do lugar, os inventores do barroco guarani, tiveram que deixar suas terras, casas, suas imagens e sua arte para trás. As missões foram saqueadas, destruídas, esquecidas. O espírito barroco missioneiro que restou deste grande naufrágio, material e ideológico, impressiona a quantos puderem passar por lá. São anjos, arcanjos, querubins, santos e índios. Cedro e arenito, terra vermelha, fumaça, estrelas do sul. Mesmo com o fim das missões, o estilo barroco se espalhou pelo Brasil. O cedro também se disseminou. Ele deixou de ser aquela madeira quase sagrada. A sua qualidade despertou a cobiça do homem. Resultado, essa ainda é uma terra de muita história, mas não é mais uma terra de muito cedro. Meu nome é Vieira Sondaro em Guarani, em português, Floriano Romeu. E meu grupo se chama Jeroji Guarani, a dança Guarani, e aldeias Coenju, amanhecer em nossa aldeia. Bye.